Olá, bem-vindos a mais um estudo em nosso canal Descobrindo a Espiritualidade. Vamos prosseguir com o estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade, psicografia de Chico Xavier, editado pelo Espírito André Luiz. Capítulo 20 Mediunidade e Oração. Nos narra André Luiz. Em estreito aposento, uma senhora aparentando 70 anos acusava aflitiva dispneia. A pequena Márcia, agitando um leque improvisado, propiciava-lhe ar fresco. Ao lado da enferma, porém, uma entidade de aspecto desagradável exibia estranha máscara de perturbação e sofrimento, imantando-se a ela e agravando-lhe os tormentos físicos. Tratava-se de um homem desencarnado, demonstrando no olhar a alienação mental evidente. Enquanto Anésia se acomodou junto à doente, com inexcedível ternura, procurando esquecer-se de si mesma para ajudá-la, Aulus informou prestimoso: temos aqui nossa irmã Elisa, em avançado processo liberatório. Vive as últimas horas no corpo carnal. E este homem, de triste apresentação, que lhe guarda a cabeceira? Perguntou Hilário, indicando a entidade que não nos via. Este é um infortunado filho de nossa veneranda amiga, há muitos anos distanciado da experiência física. Teve a infelicidade de chafurdar no vício da embriaguez e foi assassinado numa noite de extravagância. A genitora, porém, dele se recorda como a um herói e, a evocá-lo incessantemente, retém o infeliz ao pé do próprio leito. Vejam como a vida espiritual tem a sua dinâmica própria e muitas vezes nós atraímos espíritos que não estão bem, mas que temos uma imagem errada deles. Nesse caso, temos uma mãe que lembrava-se de seu filho como um herói, sendo que, na verdade, tratava-se de um espírito que desencarnou, viciado em álcool e por conta de suas aventuras nesse vício. O seu aspecto, portanto, é desagradável e ele vela o corpo da mãe que está próxima de desencarnar. Foi atraído por ela própria. Quantas vezes fazemos assim, atraindo espíritos que não estão bem, que não estão equilibrados, mas que trazemos alguma espécie de carinho, de lembrança e acabamos por atraí-los para junto de nós. Ora essa, por quê? O assistente modificou o tom de voz e recomendou-nos serenidade. Analisaríamos o caso em momento oportuno. O problema de Anésia pedia colaboração imediata. Realmente, a pobre senhora, de fisionomia fatigada, acariciava a enferma com palavras de amor, mas Dona Elisa parecia aloucada, distante. Então nós estamos vendo, um caso em que a Anésia pediu ajuda da equipe de André Luiz para ajudar essa amiga que não está bem. Está com um aspecto também distante, aloucado, sem ter o equilíbrio necessário para esse momento do desenlace. Anésia desfez-se em lágrimas. Por que chorar, mãezinha? Vovó não está pior. A voz meiga de Márcia ressoou no quarto, modulada com inefável carinho. A menina, que nem de longe poderia perceber a tortura materna, enlaçou a genitora, convidando-a à oração. Dona Anésia desejou a presença das filhas mais velhas, contudo Marcina e Marta alegaram que o natalício de uma companheira de trabalho lhes impunha a necessidade de sair por alguns minutos. A dona da casa sentou-se rente à enferma e, acompanhada pela atenção da filhinha, pronunciou sentida prece. À medida que orava, funda modificação se lhe imprimia ao mundo interior. Os dardos de tristeza que lhe dilaceravam a alma desapareceram
ante os raios de branda luz, a se lhe exteriorizarem do coração. Desde esse instante, qual se houver acendido uma lâmpada em plena obscuridade, vários desencarnados sofredores penetraram o quarto, abeirando-se dela, à maneira de doentes, solicitando medicação. Vejam que no momento da oração também foram atraídos outros espíritos doentes. É por isso que em nossa casa precisamos ter uma constante vigilância e oração para impedir a entrada de espíritos sofredores que muitas vezes são atraídos pela prece, porque estão cansados de sofrer, se sentem melhor junto daqueles que oram. Por isso, aquela casa estava com a presença de muitos espíritos sofredores, especialmente no momento em que se está realizando um desenlace do corpo físico. A oração é importante, ela receberá o auxílio, mas também traz a companhia de sofredores que precisam da oração, à semelhança de doentes buscando remédio. Nenhum deles nos assinalava a presença, e diante da nossa curiosidade silenciosa, Aulus aclarou. São companheiros que trazem ainda a mente em teor vibratório idêntico ao da existência na carne. Então nós estamos vendo, mais uma vez, espíritos que desencarnam e continuam vibrando com a matéria, da mesma forma que vibravam quando estavam encarnados. Na fase em que estagiam, mais depressa se ajustam com o auxílio dos encarnados, em cuja faixa de impressões ainda respiram. Quantos se encontram em semelhante estado, dentro do raio de ação das preces de nossa amiga, recebem o toque de espiritualidade que emana do serviço dessa natureza, e quando sensíveis ao bem ou sedentos de renovação interior, dão-se pressa em responder ao apelo de elevação que os visita, aderindo à oração, de cujo sublime poder recolhem esclarecimento e consolo, amparo e benefício. Vejam o trabalho que nós podemos realizar por meio da oração em nossa casa. O ato de orar traz um refrigério à alma desses sofredores. E Aulus explica que se eles estão prontos para a renovação íntima, eles vão aproveitar esse momento de oração e vão despertar e vão sair dessa situação. Ele diz que muitos, por estarem vinculados à carne, precisam dos encarnados para até mesmo orar. Veja a diferença que a gente pode fazer na vida de alguém. Alguém que já desencarnou, alguém que está vinculado à carne, aproveita o nosso momento de oração para também colher os benefícios da prece. Quanto valor num insignificante ato de fé, foi a reflexão de Hilário, né? Chamou de um ato insignificante, mas nós sabemos a grandeza que é o ato de orar. O assistente afagou a fronte inquieta de Hilário e concordou. Sim, o homem terrestre criou enormes complicações ao seu caminho. Contudo, a morte constrange-o a regressar aos alicerces da simplicidade para a regeneração da própria vida. Aqui nós temos uma importante lição, hein? A lição da simplicidade. Muitos desencarnam e se esquecem de questões básicas como a prece. Por isso que nesses momentos, quando estão lá desencarnados, não estão mais no plano físico, recebem a ajuda de alguém que está realizando um ato tão simples como o ato da oração. É um exercício para aqueles que se esqueceram do espírito e se dedicaram apenas à carne. Um ato de oração faz grande diferença para eles que já estão no plano espiritual, distantes do plano do espírito, apesar de ligados à terra, à matéria, mesmo após o desenlace. Têm, portanto, a oportunidade de regenerarem a própria vida
com um ato simples de oração. A essa altura, Anésia abriu o precioso livro de meditações evangélicas, acreditando agir ao acaso, mas o tema, em verdade, foi escolhido por Teonília, que lhe vigiava bondosa os movimentos, mais uma vez a ação da espiritualidade nos pequenos gestos da nossa vida, até mesmo no momento de escolher uma página para orar. Com surpresa, a dona da casa notou que o texto se reportava à necessidade do trabalho e do perdão. Dócil, correspondendo à influenciação da mentora espiritual, a esposa de Jovino começou a falar sabiamente sobre os impositivos do serviço e da tolerância construtiva em favor da edificação justa do bem. Então ela trabalhava o tema que caiu, um tema que certamente serviria para os espíritos que estavam ali. Ela nem percebia que estava ajudando, mas o simples fato de comentar a página já ajudava aqueles irmãos. A voz dela, fluente e suave, transmitia, sem que ela mesma percebesse, o pensamento de Teonília, que com isso buscava socorrer-lhe o coração atormentado. Numa pausa mais longa, Márcia reparou com inteligência. Continue, mãezinha, continue. Tenho a ideia de que nos achamos à frente de enorme multidão. Veja a mediunidade da pequena, não é? Percebendo a grandeza daquele momento. Uma simples oração dentro de casa, servindo como um farol de luz para muitos espíritos. E sem refletir que estava pregando acima de tudo para si mesma, Anésia adiantou. Sim, minha filha, estamos sozinhas porque a vovó fatigada não nos ouve. Isso, porém, é só na aparência. Muitos irmãos desencarnados de certo permanecem aqui conosco e acompanham nosso culto de oração. Ela tem consciência, portanto. E prosseguiu nos comentários, que efetivamente acendiam um novo ânimo nas almas presentes, ávidas de luz, tanto quanto sequiosas de paz e refazimento. Quantas vezes nós podemos fazer isso, não é? Ajudar espíritos sequiosos da palavra, com um simples comentário, uma simples leitura em voz alta, em nossa casa, no Evangelho no lar. Terminada a tarefa, Márcia despediu-se da mãezinha com um beijo. O serviço escolar da manhã exigiu repouso mais cedo. Depois de afetuosas recomendações à menina, viu-se Anésia a sós com a genitora semi-inconsciente. Acariciou-lhe o rosto pergaminhado e pálido, acomodou-lhe a cabeça suarenta nos travesseiros e estirou-se ao lado dela, como que procurando pensar. Esses momentos de cumprimento do dever filial são momentos também valiosos para o espírito. Quando cuidamos de um velhinho, de um pai, de uma mãe doente, são momentos importantes para a nossa alma. Além de exercer uma caridade, que na verdade é um dever que todo filho tem para com seus pais, é oportunidade também de reflexão sobre a vida, sobre a fragilidade do corpo físico, sobre a importância das reflexões do espírito no momento de enfermidade. Aulus fez significativo gesto a Teonília e exclamou: Este é o momento exato. Cuidadosamente, começaram ambos a aplicar-lhe passes sobre a cabeça, concentrando energia magnética ao longo das células corticais. Anésia viu-se presa de branda hipnose que ela própria atribuía ao cansaço e não relutou. Em breves instantes, deixava o corpo denso na prostração do sono, vindo ao nosso encontro em desdobramento quase natural. Essa é outra ocorrência muito comum que acontece em nossas vidas. As entidades amigas, os mentores espirituais, os anjos guardiães, nos hipnotizam para dormirmos, para desdobrarmos, ou seja, o nosso espírito deixar o corpo físico pelo sono do corpo,
a fim de nos encontrarmos com eles no plano espiritual. Isso é muito comum e eles se utilizam das técnicas para que a gente seja induzido ao sono. Não parecia, contudo, tão consciente em nosso plano quanto seria de desejar. Isso também é muito comum, né? A gente desdobra, mas fica semi-inconsciente, porque ainda não treinamos o suficiente para nos desprendermos da carne da melhor maneira, mantendo uma consciência mais ativa no plano espiritual. Centralizada no afeto ao marido, Jovino constituía-lhe obcecante preocupação. Reconheceu Teonília e Aulus por benfeitores e lançou-nos significativo olhar de simpatia. No entanto, mostrava-se atordoada, aflita, queria ver o esposo, ouvir o esposo. Isso também é muito comum, né? Nossas preocupações do dia a dia atrapalham nosso estado de espírito no plano espiritual. Perdemos, às vezes, oportunidades de aprendizado valiosas porque estamos preocupados com os parentes, preocupados com o plano físico, preocupados com algum problema que estamos vivendo na vida aqui na Terra. Perdemos, assim, oportunidades de diálogo mais direto, mais desperto com bons espíritos, porque centralizamos nossas preocupações com pessoas que amamos ou problemas que vivenciamos. O assistente deliberou satisfazê-la. Amparada pelos braços da admirável amiga, tomou a direção que lhe pareceu acertada, como quem possuía de antemão todos os dados necessários à localização do marido. Então ela própria já seguiu, parecia saber aonde deveria ir para encontrar com Jovino. Aulus conosco explicou que as almas, quando associadas entre si, vivem ligadas umas às outras pela emanação magnética, superando obstáculos e distâncias. Olha que interessante essa lição. Estamos conectados com aqueles que amamos. Não há distância possível para separar dois seres que estão ligados pelo pensamento, pela vibração de amor e de carinho. Em vasto salão de um clube noturno, surpreendemos Jovino e a mulher que se fizera nossa conhecida nos fenômenos telepáticos, integrando um grupo alegre em atitudes de profunda intimidade afetiva. Então nós vamos acompanhar o encontro espiritual da esposa que vai na direção do esposo que está com uma amante, vinculado a um espírito fora do casamento, como nós vimos no último estudo, em que Jovino está se esquecendo seus deveres matrimoniais e paternais. E encontra-se, portanto, num momento de celebração com uma mulher que não é a sua esposa. E ela, sua esposa, vai flagrá-lo nesse momento de intimidade, porque ligou-se a ele pelo pensamento e seguiu seu rastro de forma muito natural, no plano espiritual. Rodeando o conjunto, diversas entidades, estranhas para nós, formavam um vicioso círculo de vampiros que não nos registraram a presença. Vampiros aqui, vocês sabem, não é? São os espíritos vampirizadores, não são os vampiros da ficção científica, das histórias de fantasia na Terra, apesar de certamente a criação deles ter sido inspirada nos espíritos vampirizadores, né? Que vampirizam energias, sugam a energia de outros espíritos com técnicas próprias para isso. Por isso são chamados de vampiros, porque sugam ali o fluido vital, sugam a energia magnética de encarnados e desencarnados. São chamados de vampiros por conta disso. O anedotário menos edificante prendia as atenções. Ao defrontar o companheiro na posição em que se achava, Anésia desferiu doloroso grito e caiu em pranto. Tadinha, né? É a figura da mulher traída descobrindo a traição, vislumbrando seu esposo com outra mulher. É muito doloroso mesmo. Seguida por nós, recuou ferida de aflição e assombro, e tão logo nos vimos na via pública, bafejados pelo ar leve da noite, o assistente abraçou-a paternalmente. Notando-a mais senhora de si,
embora o sofrimento lhe transfigurasse o rosto, falou-lhe com extremado carinho: minha irmã, recomponha-se. Você orou pedindo assistência espiritual e aqui estamos trazendo-lhe solidariedade. Reanime-se, não perca a esperança. Trabalho bonito, né, do mentor, do amigo espiritual, que no momento de dor, de sofrimento daquela irmã está ali para dar suporte a ela. Esperança, clamou a pobre criatura em lágrimas. Fui traída, miseravelmente traída. E o entendimento entre os dois prosseguiu, comovente e expressivo. Traída por quem? Por meu esposo, que falhou aos compromissos do casamento? Mas você admite, porventura, que o casamento seja uma simples excursão no jardim da carne? Supôs que o matrimônio terrestre fosse apenas a música da ilusão, a eternizar-se no tempo? Minha amiga, o lar é uma escola em que as almas se reaproximam para o serviço da sua própria regeneração, com vistas ao aprimoramento que nos cabe apresentar de futuro. Você ignora que no educandário há professores e alunos? Desconhece que os melhores devem ajudar os menos bons? Então vejam que o assistente busca fazer a Nésia refletir sobre as oportunidades de aprendizado que nós temos na Terra, nas diversas situações, uma delas o casamento. Ele está estimulando nela o raciocínio de que, por mais que o marido tenha sido infiel, é oportunidade de aprendizado, porque o casamento na Terra é um compromisso que muitas vezes as pessoas não valorizam, surgindo aí a oportunidade daquele que foi traído de lidar com uma situação que certamente nasceu no passado e que agora ela expia, a fim de também aprender, valorizar o instituto do matrimônio. A interlocutora chamada Abrios sustou a lamentação. Ainda assim, após fitar o nosso orientador, com entranhada confiança, alegou triste: mas Jovino... Aulus, porém, cortou-lhe a frase, acrescentando: esquece-se de que seu esposo precisa muito mais agora de seu entendimento e carinho? Nem sempre a mulher poderá ver no companheiro o homem amado com ternura, mas sim um filho espiritual, necessitado de compreensão e sacrifício para soerguer-se, como também nem sempre o homem conseguirá contemplar na esposa a flor de seus primeiros sonhos, mas sim uma filha do coração a requisitar-lhe tolerância e bondade, a fim de que se transfira da sombra para a luz. Não é fácil, não é? Esse pedido que Aulus está fazendo a Anésia. Ela acabou de descobrir uma traição e ele está pedindo para ela compreender o esposo, enxergá-lo como um filho que precisa de ajuda. Não é fácil esse pedido, né? Anésia, o amor não é tão somente a aventura rósea e doce do sexo, perfeitamente atendido. É uma luz que brilha mais alto, inspirando a coragem da renúncia e do perdão incondicionais, em favor do ser e dos seres que nós amamos. O pedido dele é para que ela se sacrifique em favor das filhas. O marido não foi fiel ao compromisso, mas cabe a ela perdoar e ser forte, porque as filhas também precisam do equilíbrio no casamento dos pais. Jovino é uma planta que o Senhor lhe confiou às mãos de jardineira. É compreensível que a planta seja assaltada pelos parasitas ou pelos vermes da morte. Todavia, nada há a recear se a jardineira está vigilante. Então é difícil o pedido dele, não é? Imagine descobrir uma traição e simplesmente perdoar e se enxergar como uma jardineira cuidando de uma plantinha doente que é o esposo. É necessário toda uma visão muito madura
para enxergar essa situação. Nós sabemos que existe um vínculo do passado e que certamente ela não está passando por uma traição à toa, né? Sem uma explicação anterior. Mas mesmo assim não é fácil lidar com essa situação. Nesse ponto das belas palavras do instrutor, a mãezinha de Márcia voltou-se para ele, à maneira de uma doente, agarrando-se ao médico, e rogou em voz súplice: Sim, sim, reconheço. Entretanto, não me deixe sozinha. Sinto-me atribulada. Que fazer da mulher que o domina? Nela vejo a perturbação e o fel de nossa casa. Assemelha-se a um espírito diabólico, fascinando-o e destruindo-o. Então ela está voltando seus olhos para a mulher, né? Que seduziu seu esposo. Está enxergando nela um ser diabólico que está destruindo o casamento dela. Não se refira a ela assim com palavras amargas. É também nossa irmã, vitimada por lastimáveis enganos. Mais um pedido bem difícil, não é? A mulher traída não ter nenhum sentimento contrário contra a amante, contra a mulher que está seduzindo seu esposo. Todos estão errados, né? Tanto o esposo que caiu quanto a mulher que o seduz. Mas o pedido aqui de Aulus é para que a Anésia possa ter maturidade emocional suficiente para não desejar o mal para a amante do marido e também cuidar dele, enxergando-o como um filhinho doente. Mas como aceitá-la? Percebo-lhe a influência maligna. Parece uma serpente invisível, trazendo consigo pavorosos monstros para junto de nós. Nosso templo doméstico, por isso, transformou-se num inferno, em que não mais nos entendemos. Tudo agora é fracasso, desarmonia, insegurança. Que fazer de semelhante criatura? A Nésia continua, né, na mesma vibração de ataque àquela mulher. Não é fácil, como eu disse, não há nem como julgá-la por isso. Muito difícil essa situação. Compadeçamo-nos dela. Terrível ser-lhe-á o despertamento. A Aulus já está trabalhando, né? A lei de causa e efeito que certamente aquela mulher vai sofrer no futuro, quando despertar. Compaixão? E que outra melhor represália senão essa? De fato, é a postura mais madura perante alguém que nos ataca, né? Ter compaixão. Não seria mais justo situá-la na reparação dos próprios erros? Não seria mais certo relegá-la ao lugar escuro que merece? Vejam a quantidade de mágoa, né, que a Nésia tem, o que é natural. Ela está com um sentimento de total aversão àquela mulher, desejando o sofrimento dela. Aulus, porém, tomou-lhe a destra inquieta e esclareceu. Abstenhamo-nos de julgar. Consoante a lição do mestre que hoje abraçamos, o amor deve ser nossa única atitude para com os adversários. A vingança, Anésia, é a alma da magia negra. Olha que frase forte no estudo de hoje, hein? A magia negra, ou seja, o feitiço que muitas vezes direcionamos para alguém simplesmente com o nosso sentimento de ódio, de aversão, de vingança. Jesus nos ensinou a perdoar. É difícil, sim. Ninguém falou que seria fácil, não é? Mas são nesses momentos que o cristão demonstra que aprendeu a lição, que aprendeu a ser cristão de verdade. Perdoar um marido traidor, uma esposa infiel, perdoar a amante que seduziu o próprio esposo e oferecer a outra face, se colocar ali numa condição de auxiliar os dois. Muito difícil, mas a lição é essa. A lição que estamos aprendendo no estudo de hoje é de seguirmos os passos de Cristo também no momento do desafio para o cristão, de perdoar as ofensas e não desejar vingança. Mal por mal significa o eclipse absoluto da razão. E sob o império da sombra, que poderemos aguardar senão a cegueira e a morte?
Por mais aflitiva lhe seja a lembrança dessa mulher, recorde-a em suas preces, em suas meditações, por irmã necessitada de nossa assistência fraterna. Ainda não readquirimos nossa memória integral do passado, nem sabemos o que nos ocorrerá no futuro. Quem terá sido ela no pretérito? Alguém que ajudamos ou ferimos? Quem será para nós no porvir? Nossa mãe ou nossa filha? Não condene. O ódio é como um incêndio que tudo consome, mas o amor sabe como apagar o fogo e reconstruir. Realmente aqui temos uma lição ideal, né? Temos a postura que todo cristão deveria ter, reconhecendo ali no momento de desafio, no momento de dor, no momento de ofensa, uma oportunidade de oferecer outra face, de perdoar e de trabalhar o sentimento de vingança, de ódio, para transformá-lo num sentimento de amor, porque não sabemos o que fizemos para com essas pessoas no passado, nem o que elas serão para nós no futuro. Esses adversários de hoje muito nos amarão amanhã. Virão como nossos filhos, como nossas mães, pessoas na mesma família que vamos aprender a amar. Segundo a lei, o bem neutraliza o mal, que se transforma, por fim, em servidor do próprio bem. Ainda que tudo pareça conspirar contra a sua felicidade, ame e ajude sempre, porque o tempo se incumbirá de expulsar as trevas que nos visitam à medida que se nos aumente o mérito moral. Então, mais uma vez, é um pedido muito difícil, mas é o pedido ideal, feito a todo cristão no momento de desafio, no momento de expiação. Aprender a lidar com o sentimento de aversão, de vingança, de ódio, procurar compreender o passado e o futuro para construir esse perdão junto daqueles que nos atacaram, que nos fizeram mal. É dessa forma que nós vamos sublimando os sentimentos e não vamos caindo nessa rede do ódio que somente complica e consome tudo como um fogo devastador. Anésia, assemelhando-se a uma criança resignada, pousou no benfeitor os olhos límpidos, como a prometer-lhe obediência, e Aulos, afagando-a, recomendou: volte ao lar, e use a humildade e o perdão, o trabalho e a prece, a bondade e o silêncio, na defesa de sua segurança. A mãezinha enferma e as filhinhas reclamam-lhe amor puro, tanto quanto o nosso Jovino, que voltará mais experiente ao refúgio de seu coração. Olha o pedido de Aulos para ela. Volte ao lar e seja a esposa fiel, apesar de Jovino estar na rua te traindo. Olha que pedido difícil, mas é um pedido para uma cristã. Que ela não abandone ele, que ela não faça escândalo, que ela não brigue, que ela volte para casa e seja a esposa fiel. É muito difícil esse pedido, mas nós sabemos que a doutrina nos ensina realmente a perdoar e a cumprir nossos deveres. Se o esposo foi infiel, se o esposo não observou seus deveres, cabe a ela observar os deveres matrimoniais. Por mais que ele esteja no erro, ela não pode cair também. E se tem condições de perdoar, que perdoe, ganhará muito mérito com isso. Anésia ergueu a cabeça para o firmamento constelado de luz, pronunciando uma oração de louvor, e em seguida tornou à casa. Olha que espírito maduro, né? E espírito fiel a Cristo. Tenho certeza que foi muito difícil para Anésia perdoar ou pelo menos esquecer a ofensa e voltar para casa, mas ela foi uma cristã verdadeira. Vimo-la despertar um corpo carnal de alma renovada, quase feliz. Enxugou as lágrimas que lhe banhavam o rosto, tentou ansiosamente recordar ponto a ponto a entrevista que tivera conosco. Em verdade, não conseguiu alinhar senão fragmentárias reminiscências, mas reconheceu-se reconfortada, sem revolta e sem amargura, como se mãos intangíveis
lhe houvessem lavado a mente, conferindo-lhe uma compreensão mais clara da vida. É assim que regressamos desses encontros com os nossos mentores, não é? Somos esclarecidos, ganhamos ânimo, força para seguir e perdoar aqueles que muitas vezes não merecem nosso perdão, mas que recebem como dádiva divina, como misericórdia de um cristão verdadeiro. Recordou Jovino e a mulher que o hipnotizava compadecidamente, como pessoas a lhe exigirem tolerância e piedade. Então ela já tem um quadro de perdão construído ali do esposo e da amante. Profundo entendimento brotava-lhe agora do espírito. A compreensão da irmã superara o desequilíbrio da mulher. Olha só. Difícil essa conversão aqui, né? Essa sublimação de sentimento. Sublimar o sentimento de uma mulher desequilibrada para considerá-la como uma irmã doente. Esse é o exercício que a gente precisa fazer com as pessoas que nos rodeiam, que falharam e que faltaram com o cuidado nas relações. E pensava, que lhe adiantaria a revolta ou o desânimo quando lhe competia a defesa do lar? Fazendo justiça com as próprias mãos, não prejudicaria aqueles que lhe constituíam a riqueza do coração? Por isso, Aulus fez ela pensar nas filhas. Em qualquer parte, o escândalo é a ruína da felicidade. Não devia render graças a Deus por sentir-se na condição da esposa digna? Sim, de certo a pobre criatura que lhe perturbava o marido não havia acordado ainda para a responsabilidade e para o discernimento. Necessitava, pois, de compaixão e de amparo em vez de crítica e azedume. Vejam que o raciocínio dela é o raciocínio maduro da cristã verdadeira. Como falamos mais cedo, se o marido falhou no seu compromisso, cabe a ela ser fiel, cabe a ela dar o exemplo, porque ela tem a responsabilidade para o discernimento. Ela sabe do seu dever conjugal e ela seguiu, firme no propósito de ser cristã também no matrimônio. E é isso que importa. Não importa se o esposo, se a esposa falha no compromisso. O importante é a gente não falhar, nos mantermos fiéis ao compromisso. Porque quem errou vai arcar com esse erro, vai um dia ter que enfrentar e restituir aquilo que tirou. Mas aquele que se manteve firme só ganhará méritos. Consolada e satisfeita, passou a medicação da genitora. Hilário, admirado, exaltou os méritos da oração, ao que Aulus enunciou. Em todos os processos de nosso intercâmbio com os encarnados, desde a mediunidade torturada, a mediunidade gloriosa, a prece é a abençoada luz, assimilando correntes superiores de força mental que nos auxiliam no resgate ou na ascensão. Então, a lição de Aulus aqui é como a oração ajudou Anésia nesse momento, ao descobrir a traição, ao flagrar seu esposo, ainda que no plano espiritual, em atitude de infidelidade. Foi a oração que ela fez antes de sair de casa que ajudou nesse momento. Então, Aulus está explicando que tanto a mediunidade torturada, a mediunidade doente, como a mediunidade sagrada, voltada para a caridade, precisam da oração. A oração ajuda em ambas as situações, tanto o médium desequilibrado quanto o médium equilibrado. É por meio da oração que nós adquirimos essas inspirações para tomarmos as decisões corretas. Se estamos em desequilíbrio, para despertarmos. E se estamos no caminho do bem, para somarmos forças com os bons espíritos e prosseguirmos nessa caminhada. Indicando a dona da casa, agora em serviço no aposento, meu colega observou. Vemos então em nossa amiga preciosa mediunidade a desenvolver-se. Como acontece a milhões de pessoas, disse o orientador. Ela detém consigo recursos medianímicos apreciáveis que podem ser inclinados para o bem ou para o mal, competindo-lhe a obrigação de construir dentro de si mesma a fortaleza de conhecimento e vigilância
na qual possa desfrutar em pensamento as companhias espirituais que mais lhe convenham à felicidade. Então, a reflexão aqui é como nós, na condição de médiuns, escolhemos quais companhias espirituais temos. O exercício da mediunidade também é na escolha dos espíritos que nos rodeiam. Cabe a cada um aplicar o conhecimento da mediunidade, as lições que extraímos da vivência mediúnica, para aplicarmos esse conhecimento em nossas vidas, com vigilância, com oração, desfrutando de companhias espirituais equilibradas e não nos associando à sombra. E pela prece, busca a solução para os enigmas que lhe flagelam a existência. Aulo sorriu e ajuntou. Encontramos aqui precioso ensinamento acerca da oração. Então ele vai continuar com o tema oração. Anésia, mobilizando-a, não conseguiu modificar os fatos em si, mas logrou modificar a si mesma. Esse é o poder da oração. Muitas vezes a oração não muda a situação, mas nos muda para enfrentar a situação. Foi o que aconteceu com Anésia. A prece não impediu a traição do esposo, mas possibilitou que ela mudasse de postura diante da descoberta. As dificuldades presentes não se alteraram. Jovino continua em perigo. A casa prossegue ameaçada em seus alicerces morais. A velhinha doente aproxima-se da morte. Entretanto, nossa irmã recolheu expressivo coeficiente de energias para aceitar as provações que lhe cabem, vencendo-as com paciência e valor. E um espírito transformado naturalmente transforma as situações. Olha que lição de hoje, não é? A situação na vida de Anésia não se alterou. O marido continua traindo, ameaçando o próprio lar. A sua mãe continua doente. Ela não conseguiu a cura por meio da oração. No entanto, ela conseguiu o apoio necessário para enfrentar essas provações. O esposo difícil, que não cumpriu com seu compromisso, a mãezinha doente que se aproxima da morte, mas ela ganhou novo ânimo, um auxílio da espiritualidade por meio da oração para enfrentar essas problemáticas. Ela conseguiu se transformar e com o tempo ela vai conseguir transformar as situações também. O assistente, contudo, interrompeu-se e lembrou-nos o horário de volta. Por solicitação de Teonília, examinou a doente e concluiu que a desencarnação de Dona Elisa estava próxima. A mãe, portanto, de Anésia irá desencarnar. Externei o desejo de analisar-lhe o campo orgânico. Todavia, o instrutor recordou-nos a hora avançada e prometeu voltar conosco em tarefa de assistência à velhinha na noite próxima. Então, as lições sobre o desencarne daquela senhora ficarão para o próximo capítulo, colhendo importantes lições desse capítulo 20 em relação ao poder da prece, em relação à mudança que a prece pode muitas vezes possibilitar a nós, e como nós temos uma responsabilidade de usarmos nossa mediunidade, nossa ligação com o plano espiritual, para cultivarmos companhias equilibradas. Espíritos que querem o bem, espíritos que nos auxiliam, que nos dão forças para enfrentarmos os desafios da vida, seja com um parente difícil, seja com um companheiro descompromissado com o matrimônio, seja com um chefe difícil, com uma agressão sofrida na rua, enfim, as diversas situações da vida que a reencarnação possibilita podem ser vivenciadas por meio da oração, por meio do contato com os bons espíritos e com a responsabilidade que todos nós trazemos no exercício da mediunidade. Aprendemos no Espiritismo que todos somos médiuns porque sentimos de alguma maneira o plano espiritual e assim sofremos também as influências dos espíritos. Cabe a cada um buscar diariamente a oração e a vigilância para que as companhias espirituais sejam das melhores, as companhias equilibradas que nos conduzem os caminhos para a nossa ascensão espiritual. Por isso, agradecemos às equipes responsáveis pela divulgação da doutrina espírita, às equipes responsáveis por nossas existências,
pelo planejamento reencarnatório que todos nos sujeitamos, e especialmente aos nossos mentores e anjos guardiães, que eles possam continuar a nos inspirar para o bem, a nos levar ao sono hipnótico muitas vezes, para desdobrarmos e nos encontrarmos com eles, a fim de colhermos as lições necessárias na vivência da Terra. E assim que nós possamos nos desvencilhar dos interesses materiais, nos preocupando com os nossos espíritos, certamente levando uma vida preocupada também com os afazeres da terra, mas sempre com a mente voltada para o nosso espírito, para o nosso crescimento espiritual, para a nossa elevação mental e, especialmente, a nossa elevação vibracional. Porque dessa forma estaremos sempre conectados com esses mentores que vão nos inspirar sobre as melhores decisões a tomar. Agradeço a todos que nos acompanham os estudos e vamos continuar aprendendo com as obras de André Luiz, com a codificação de Kardec e com tantas obras que estudamos aqui no canal. Agradecemos acima de tudo a Cristo Jesus, nosso Mestre, que nos trouxe o Evangelho, exemplificou com o seu carinho, com a sua ação e enviou também o Consolador prometido, o Espiritismo, para relembrar os seus ensinamentos, as suas lições e nos fazer voltar ao bom caminho, para despertarmos de uma vez por todas e não mais errarmos, ouvindo os conselhos dos amigos espirituais e da falange sagrada de Cristo Jesus que envolve toda a terra. Graças damos ao nosso Mestre amigo, a Deus, nosso Pai Criador, e a Maria Santíssima, Mãe das Mães, para que estejamos todos com o mesmo propósito de elevação e de evolução espiritual, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Forte abraço a todos e até o próximo estudo.